Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o quarto trimestre do ano de 2024, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. À frente escreva Estudos e Mensagens. Esse é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. O textuário da nossa lição está em João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Amar é obedecer a Cristo. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Você decide amar e você começa a amar. Daqui a pouco você está se sentindo bem por amar. É uma obediência a Cristo de amar a si mesmo, amar o seu próximo, amar a igreja, amar as coisas de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, também os versículos 9 a 12. Também na carta escrita aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13. O primeiro tópico da nossa lição, a obediência no Antigo Testamento. Então nós vamos ver que a obediência no Antigo Testamento difere da obediência no Novo Testamento. Mas como que é isso? O primeiro ponto do primeiro tópico, o conceito de Horebe. Deus reafirmou as promessas a Abraão no deserto de Horebe, ou seja, no deserto do Sinai, nas terras de Moriá. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, nós já estudamos sobre as promessas que Deus fez a Abraão. Ao passar do tempo, quando nós lemos o capítulo 15, percebemos que essas promessas foram renovadas a Abraão. No capítulo 22, nasce Isaque, o filho da promessa. Logo em seguida, ou seja, já quando o menino era jovem, Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Abraão então vai às terras de Moriá, no Monte Horebe ou Monte Sinai, e ali ele vai sacrificar o filho, obedecendo ao Senhor. Mas uma voz lhe apareceu e disse a ele que à frente estava um cordeiro e que ele não fizesse isso com o seu filho. Deus então proveu para Abraão um cordeiro para que fosse morto, para que fosse sacrificado em lugar do filho que ele iria sacrificar. Por isso, Deus proverá. Também foi um nome dado a Abraão ao monte. Nesse monte, Deus proverá. Ou seja, Deus deu vida para Isaque, sacrificando o cordeiro. Jesus também, ele foi morto em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar
e nos deu vida. A morte de Cristo é vida para nós, porque ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. E aqueles que creem em Jesus como suficiente, como Salvador da sua alma e a tem como Senhor da sua vida, ele também tem vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não se fala da vida nessa terra, mas se fala da vida eterna, porque a vida nessa terra, ela breve se acaba. 60, 70 anos, e então a pessoa morre, a pessoa desfalece, e os que daí passam é somente canseira e enfado. Essa é a vida terrena, mas a vida que a Bíblia oferece ao homem é a vida eterna, a vida com o Senhor. Então, em Gênesis capítulo 28 e o versículo de número 8, está escrito assim: e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E então nós vemos a confirmação das promessas que Deus fez a Abraão no capítulo 12, versículo 1 a 3. Agora, em Horebe fica claro também que Deus exige obediência para cumprir tais promessas, ou seja, no mesmo monte, conforme Êxodo capítulo 19 e o versículo de número 5, 19 e o versículo de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui se trata de obediência. Obediência. Em Horebe fica claro que Deus exige obediência para cumprir as promessas. Quais promessas? As promessas de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, confirmadas em Gênesis capítulo 28, versículo 8, e então em Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Também nós podemos ver o cumprimento dessa promessa através da obediência em toda jornada de peregrinação, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Então aqui está o concerto de Horebe, que foi feito, confirmado e depois em Êxodo exigido obediência para aqueles que quiserem ter as promessas de Deus feitas a Abraão. O segundo ponto do primeiro tópico, o concerto nas campinas de Moabe. Depois de muitos anos do concerto de Horebe, a maioria dos peregrinos morreu no deserto, ou seja, o povo de Israel que tinha essas promessas agora sai do Egito em direção ao deserto para que essas promessas de Abraão viessem cumprir na vida deles. E agora, pelo deserto, a fé de Israel se desfalece, eles começam a murmurar, eles começam a reclamarem, eles começam a desobedecerem a Deus e vão morrendo. Então, muita gente morreu no deserto.
agora uma nova geração se prepara para entrar na terra prometida. E nas campinas de Moabe, Moisés vai então lembrar o povo dessas promessas para aquele povo que estava ali, que era o remanescente, que era aqueles que nasceram no deserto e então viviam naquela época. Então, Deuteronômio 29:1 diz assim: essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Veja que em Horebe é feito uma aliança, e agora essa aliança ela é lembrada aos filhos de Israel, que essa aliança tinha promessas. Essas promessas se cumpririam, mas para que as promessas se cumprissem, era necessário que o povo obedecessem os mandamentos do Senhor, obedecessem às leis do Senhor, senão as promessas não se cumpriam. Então veja que todas as promessas se cumpririam conforme a fidelidade do povo aos mandamentos divinos. Você tem promessa de Deus? Glória a Deus, eu também tenho. Queremos que essas promessas se cumpram na nossa vida? Nós queremos, quem que não quer? Queremos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas como essas promessas podem se cumprir em nós? Obedecendo a Deus. Se nós obedecermos ao Senhor, teremos essas promessas na nossa vida. Se não, não teremos. As promessas de Deus se cumprem conforme a nossa obediência a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor. Aí então, essas promessas se cumprem na nossa vida. Ao contrário, as promessas de Deus não se cumprem. Então, a obediência no Antigo Testamento. No terceiro ponto do primeiro tópico ainda, temos aqui as promessas provenientes da obediência. Então vemos que as promessas provêm, ou seja, elas são cumpridas na nossa vida através da nossa fidelidade, da nossa obediência aos mandamentos do Senhor. O povo de Israel, diz aqui Deuteronômio 28, versículo 1 a 14, quando você lê esse texto, você percebe que o povo de Israel seriam abençoados conforme a obediência do concerto com Deus feito em Horebe e reafirmado, trazido à lembrança do povo nas campinas de Moabe. E agora nós temos como exemplo essas promessas um pouco mais detalhadas no Monte Gerizim. Quando nós lemos Deuteronômio 28, 1 a 14, nós vemos essas promessas detalhadas no Monte Gerizim. Promessas de bênçãos ao povo. Do mesmo modo, a desobediência dos mandamentos divinos trariam consequências impedindo serem abençoados e atraindo maldições, essas ditas no Monte Ebal. Deuteronômio 27, 11 a 26. Ou seja, se não houvesse obediência do povo de Israel, eles estavam atraindo maldição para as vossas vidas e, com certeza, automaticamente bloqueando as bênçãos de Deus para eles. Então, a obediência a Deus
ela provém da nossa fidelidade a Ele. Do contrário, se nós desobedecemos a Deus, bloqueamos as bênçãos para a nossa vida e atraímos maldições. O segundo tópico da nossa lição, o primeiro ponto fala de um novo concerto. Hebreus capítulo 8 fala de um relacionamento entre Deus e seu povo que era pela fé. Essa fé era manifestada pela obediência aos mandamentos da lei. As pessoas obedeciam os mandamentos da lei, que eram observados um sistema de sacrifício. As pessoas pecavam e levavam um animal ao sacerdote. O sacerdote oferecia em holocausto aquele animal e a pessoa saía dali com o seu pecado perdoado. Jeremias profetizou que Deus colocaria essa lei que era manifestada pela obediência aos mandamentos, mas observando um sistema de sacrifício. Jeremias diz que essa lei ela seria agora colocada no coração do povo e instituindo então um novo concerto. Veja o que ele disse: mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja bem, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa lei agora, conforme Jeremias escreve, não seria mais manifestada externamente, mas interiormente, no seu interior. Não mais de uma forma externa, mas de uma forma interna. Teriam então que se converter interiormente para que então a obediência viesse a ser manifesta externamente, mas primeiramente no seu interior. Então, veja bem o que diz o tópico de número 2. A obediência do Novo Testamento, conforme Jeremias havia profetizado. Jesus Cristo agora é o mediador. Jesus é o mediador do novo concerto, conforme Hebreus 8. Agora nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 8, aos Hebreus capítulo 8, o que diz a palavra de Deus, capítulo 8, o versículo de número 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então o mediador agora não era mais o animal. O mediador agora é Cristo, que morreu por nossos pecados. Então agora o mediador é outro, não é mais o animal. Jesus deu a sua vida, entregou a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ninguém é mais necessário agarrar um animal e levar para ser oferecido por sacrifício, para que o seu pecado seja perdoado. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro e ele morreu pelo pecado da humanidade. Então, o que eu devo fazer, o que a humanidade precisa fazer, o que
o povo de Israel, os judeus precisam fazer hoje? Reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E quando nós o aceitamos como nosso Salvador e o recebemos na nossa vida como Senhor nosso, para nos dirigir, para nos orientar, nós somos perdoados dos nossos pecados. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5, também diz isso: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quem é o mediador? O mediador não é uma imagem de escultura. O mediador é Jesus. Quando nós oramos a Ele e pedindo: Senhor Jesus, perdoa o meu pecado, a minha culpa, as minhas falhas, os meus erros. Nós direcionamos a Ele. Não há um mediador a Jesus e depois Jesus é o mediador a Deus. Não, não há um antes. Ele é o único. É a Ele que nós devemos adoração. É a Ele que nós devemos devoção. É a Ele que nós adoramos, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o que registra a palavra de Deus. Também quando nós lemos Atos 4 e 12, dizia: em nenhum outro há salvação. Então, por quê? Porque a salvação do homem, ela vem de Cristo, porque Ele é o Salvador. Não existe outro antes, uma pessoa antes, não existe Maria, José, João antes de Jesus, não. Nenhum desses homens ou mulheres ressuscitou para morrer pelo pecado da humanidade, não. Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou, entregou a sua vida por nós. Então Ele é o único Salvador, o único perdoador. Nem pastor, nem padre, nem nada pode perdoar o pecado do homem. Jesus morreu por nossos pecados. Então, o novo conceito veio por meio de uma promessa de graça. Graça o que é? Favor imerecível. Nós não merecíamos. Então, uma promessa de graça que é alcançada por aqueles que se arrependem. Então eu me arrependo dos meus pecados no meu interior, converto-me interiormente e a partir daí eu vou demonstrar de uma forma externa que eu recebi Jesus na minha vida. Eu vou demonstrar externamente que eu tenho os meus pecados perdoados. Então no novo pacto, o relacionamento com Deus se dá pela obediência nos mandamentos. Eles foram eliminados? Não. Os mandamentos do antigo pacto foram ampliados por Cristo. Então hoje, em vez de olho por olho, não, hoje você tem que amar o seu inimigo. Você tem que amar o inimigo, ajudá-lo, orar por ele, abençoá-lo. É isso que Jesus ordenou. É isso que Jesus nos ordenou. Então, ele ampliou os mandamentos da lei, agora são mais profundos. Antes o adultério era a prática do adultério lá no Antigo Testamento, mas agora o olhar para uma mulher com um olhar cobiçoso, né, já é adultério, assim disse Jesus em Mateus capítulo 19. Então,
A diferença é que, enquanto o Antigo Testamento valia o sacrifício de animais para receber perdão, que era a fé externa, agora eu me arrependo e peço perdão, fé interior. A minha fé não é demonstrada externamente. Eu preciso ter ela interiormente dentro de mim, arrepender-me, pedir perdão e viver a minha fé externamente. Por isso que o comportamento de um cristão, a fala de um cristão, a vida de um cristão demonstra o que está dentro dele. Se ele vive uma vida de trevas, significa que ele, no seu interior, há trevas. Mas se ele vive uma vida de luz, significa que dentro dele há luz. O ponto de número 3 do segundo tópico, obediência do novo concerto. Então Jesus nos ensinou que fé e obediência caminham juntos. Se eu obedeço, é porque eu tenho fé na palavra daquele que me deu ordem, daquele que me deu um mandamento para obedecer. Então, se nós obedecemos a Cristo, nós estamos dizendo que nós temos fé em Cristo, temos confiança nele e obedecemos os seus mandamentos, as suas palavras. Obedecemos as suas palavras. O que vale são então o quê? São os atos de obediência. Os atos de obediência e não somente uma confissão oral de palavras. Então, os meus atos de obediência a Deus vai demonstrar que eu sou filho de Deus, que eu sou cristão, que eu obedeço a palavra de Deus, mas é através dos meus atos. Não são as minhas palavras, não são aquilo que eu falo, mas o que eu pratico. Porque falar é fácil, todo mundo fala. Eu obedeço, eu tenho Cristo, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus, mas e as suas práticas demonstram o que você está falando em palavras? As suas práticas demonstram que você ama a Deus? As suas práticas demonstram que você tem fé em Deus? Como são as suas práticas? Então é preciso. Então o que vale são os atos de obediência, as suas obras de obediência ao Senhor, e não somente a sua confissão oral de palavras. Porque crer, gente, todo mundo diz, todo o povo, a maioria, 8 bilhões de pessoas saem perguntando, a maioria vai dizer que crê em Deus. Mas e as práticas demonstram a sua crença? O terceiro e último tópico da nossa lição, o primeiro ponto, bênçãos espirituais. Então, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que guia a nossa vida por meio de Jesus Cristo, mediante a nossa fé. Então, quem que dirige a nossa vida? Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 4 a 6, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós confiamos em Deus através de Cristo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que mata? A lei. A lei sem as obras, elas matam.
A obediência da lei mata as pessoas. Mas a prática da palavra de Deus, conforme Cristo nos ensinou, nos traz vida. Nos traz vida. Então, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que guia a nossa vida, que nos orienta a obedecer a Jesus, a obedecermos a sua palavra. Então, é preciso que tenhamos o Espírito Santo dentro da nossa vida, para que ele possa nos orientar, para que ele possa nos dirigir, para que ele possa nos guiar, para que ele possa falar conosco, se aquilo é errado ou não, se é pecado ou não, se convém fazermos ou não. É o Espírito Santo que nos orienta. Se obedecemos a Cristo e somos guiados pelo Espírito Santo, nossas bênçãos são de natureza espiritual. Então, se nós obedecemos a Cristo e somos guiados pelo Espírito Santo, nossas bênçãos, então, são de natureza espiritual, porque estamos obedecendo a Cristo e somos sendo guiados pelo Espírito. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. Não é comida, não são coisas materiais, não são prazeres da carne, não. É justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo na vida. Então nós temos aqui no segundo ponto do terceiro tópico, justiça e paz. A fé em Cristo produz no crente, o que produz no crente? Produz obediência. Quem tem fé em Cristo, quem tem fé em Jesus, essa fé vai produzir obediência, vai produzir santificação, separação do pecado e vai produzir também justiça, há de ser justo. 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Assim, a obediência a Cristo gera em nós o que? Justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Então, quando você obedece a Cristo, as turbulências vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas você está obedecendo a Cristo. E por você estar obedecendo a Cristo, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas, você é uma pessoa alegre, você permanece uma pessoa justa, você permanece cheio de paz em meio às tribulações. Você tem paz, você tem alegria, você tem gozo do Espírito Santo na vida, porque você tem Jesus na sua vida. O mundo está se acabando em desespero, o mundo está se acabando no medo, o mundo está desencorajado, desanimado, desistindo da vida, mas você é uma pessoa cheia de paz, cheia de alegria, cheia de gozo, porque você tem Jesus na sua vida. Você é uma pessoa justa, você é uma pessoa cheia de paz, cheia de gozo. E o terceiro e último ponto do terceiro tópico, a alegria no Espírito Santo. Gente, quem tem Cristo tem alegria. Neemias capítulo 6 e o versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem alegria tem força para vencer os problemas. Quem tem alegria tem força para vencer as dificuldades, para passar
pelos desânimos e estar sempre alegre. Para vencer as tristezas, você está sempre alegre. Vem atos que quer deixar você triste, mas você tem a alegria de Jesus na sua vida. Há muitas pessoas que você vê sorrindo, mas por dentro ele não tem Jesus, ele não tem a alegria de Deus. Muitas pessoas dão risadas, dar risada não significa que a pessoa tem a alegria de Jesus em seu coração. Dar risada em um conto de piadas, em uma roda de amigos, não significa que a pessoa tem Jesus na sua vida. Ter Jesus é ter alegria. E quem tem alegria vence as dificuldades, vence os problemas da vida porque tem Jesus no seu coração. A alegria em Cristo é a demonstração de uma vida justa, cheia de paz e da presença de Deus. Então, como que eu demonstro, ou seja, como é expressada, como é demonstrada a minha vida justa, a minha vida cheia de paz diante de Deus? Quando eu tenho alegria, quando a presença de Deus está na minha vida. Então aí demonstra-se que eu tenho alegria, as pessoas veem a presença de Deus na minha vida, no meu comportamento, no meu falar, no meu andar, na forma de eu ser. As pessoas notam que eu sou uma pessoa diferente, que nós somos uma pessoa diferentes, porque nós conseguimos vencer os problemas com uma vida de paz e de alegria. É a presença de Deus em nós. Quando nós lemos Gálatas 5 e o versículo 22, nós vemos que a alegria é o fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. Então muitas pessoas acham que o fruto do Espírito Santo é outra coisa. Querem os dons espirituais, por exemplo, mas não querem viver o fruto do Espírito na vida. É preciso nós colocar a nossa vida em retidão a Deus, observando os frutos, ou seja, o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22. Olhe para o fruto do Espírito, vê se você se comporta dessa forma, gerando frutos para Deus. Amados e queridos irmãos, devemos pensar na nossa vida. As bênçãos provenientes da obediência a Cristo. As bênçãos provenientes da obediência a Cristo, nós vimos aqui. Justiça e paz e a alegria no Espírito Santo. É isso que nós devemos buscar e ter na nossa vida. Essa alegria, esse gozo e essa paz que vem do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com a lição de número 5, em nome de Jesus.